Quarta-feira, 21 de janeiro de 2026. A paz do Senhor, amados irmãos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vós. Gravando este vídeo ainda na noite anterior, para enviar para os irmãos ainda na madrugada desta quarta-feira. Sempre agradecido a todos vós que ouvem as mensagens todos os dias. E vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Todos os dias o número vai aumentando. Também os comentários, sejam bem-vindos e abençoados no Senhor. Continue compartilhando e também fazendo e se inscrevendo nessas plataformas que agora nós usamos para transmitir a bendita palavra do Senhor. O Senhor tem nos contemplado, irmãos, contemplado a nós e a vocês também. Não convém nós ficar comentando muito, mas o Senhor tem olhado para todos nós. Nós somos aquela família que eu sempre digo, chamo de Cristo em vós, esperança da glória, nada melhor do que isso. É a família mais abençoada da terra. Em todos os lugares do mundo tem dessa gente que foi escolhido pelo Senhor e faz parte agora da família do Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória. Amados irmãos, nós precisamos entender que o Senhor precisa crescer na nossa vida. O apóstolo João encerrando, o apóstolo Pedro encerrando a sua segunda epístola, no capítulo de número 3, versículo de número 18, ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele fez questão de escrever assim: do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Nós podemos fazer muitas coisas aqui para o Senhor, irmãos. Sim, podemos nos esforçar, dar tudo de nós, mas a glória nunca é nossa. Nunca é dele. É para ele que nós devemos tudo. Não temos com que pagar. Eu mesmo não tenho. A Esther, eu creio que também. Vocês também. Quando nós nos lembramos do que ele fez por nós, do que ele fez pelos nossos antepassados, pelas famílias, o que ele pode fazer. O defeito sempre está em nós, porque às vezes queremos ser mais do que somos e Deus não se agrada disso. O apóstolo João, ou seja, João Batista, lá no Santo Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo 30, ele diz: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem estava dizendo isto? João o Batista. E nós? Hein, Esther? João, quando ele estava ali, vieram alguns dos discípulos dele e disseram: olha, tem alguém aí que está batizando, que está fazendo coisas aí. Olha, João, como querendo dizer, te cuida, João, ele vai tirar o teu lugar. Mas o que foi que João disse? João sabia muito bem que ele era o Filho de Deus. Ele disse que ele cresça, que ele cada vez faça mais e mais. Agora, eu tenho que diminuir. Porque João sabia
o que estava escrito lá no livro de Isaías, daquele que um dia era um anjo de luz, que era um dos principais, a Bíblia diz. Ele vivia entre pedras afogueadas, quer dizer, pedras caríssimas, importantes. Mas ele nasceu algo no coração dele, o orgulho, e ele quis ser mais do que Deus. E ainda convidou muitos para ficar do lado dele, que foram ficar do lado dele. Muitos anjos. A Bíblia diz isso. E o que foi que aconteceu? Ele foi jogado de lá para a terra. E ele sabe que ele não pode mais entrar lá. Por isso que ele quer tirar nós hoje da humilhação. Ele não quer que nós sejamos humildes. Agora, João Batista sabia que ele tinha provocado Deus. E ali agora estava o Filho de Deus, que era Jesus. Que sejamos sempre, irmãos, tenhamos dentro de nós e sempre procuramos pedir a Deus, dai-nos a humildade que teve João Batista. Queridos irmãos, como nós temos observado nesse mundo, no decorrer do tempo, com a nossa idade bem avançada já, nós temos acompanhado a história de muitas pessoas, de muitos homens que outrora foram cheios do Espírito Santo, cheios da glória de Deus, mas de repente a glória do homem começou a entrar nos corações deles, a fama, os títulos, e foram diminuindo em vez de crescer. Aquele conselho que Pedro diz, eu estava pensando agora, Senhor, olha que conselho o apóstolo Pedro nos deixou. Antes crescei na graça e no conhecimento. Na graça é ser grato ao Senhor por um bem imerecido que nós recebemos dele. Ninguém merecia isso. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus sempre foi humilde. As profecias do profeta Isaías, depois o procedimento do Senhor Jesus, sempre nos dando exemplo de humildade. E nós às vezes não aprendemos a lição. O orgulho mata, o orgulho destrói multidões. Que nós possamos, irmãos, ser livres desse mal. Que o Senhor realmente tenha misericórdia de nós e nos ajude. Cuidado com o orgulho, meu irmão. Cuidado com essa vaidade maligna da fama. Se o Espírito Santo não estiver em nós, e o Senhor Jesus atuando em nós, ele foi bem claro, sem mim, nada podeis fazer. E ele fez aquele convite. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Ele continua assim. E para aí nós precisamos estar indo ao lado dele, chegar lá. Eu creio que assim também como nós, vocês, irmãos, têm tido algumas decepções com pessoas que eram tão humildes, mas de repente, por causa da fama, por causa dos títulos, foram se deixando levar pelo orgulho, pela grandiosidade, e deixaram
de ser aquilo que foram por tanto tempo, brilharam neste mundo. Irmãos, uma igreja sem brilho não tem valor nenhum. Um membro desta igreja, que não estou falando em membro de uma organização, de uma denominação, mas o membro da igreja, corpo de Cristo, ele precisa ter esta qualidade, humildade. Que ele cresça, ou seja, é necessário que ele cresça e eu diminua. Quando João estava lá, ainda no capítulo 1 de João Batista batizando no Rio Jordão, incomodou o povo lá em Jerusalém, lá na capital. E os sacerdotes, os religiosos mandaram fariseus para chegar até onde João estava e perguntar para ele se ele era o Messias. E João disse com muita clareza: eu já tenho dito que eu não sou o Messias, que eu não sou o Cristo. Quem tu és então? Tu és Elias? Eu não sou Elias. Tu és um profeta? Também não sou. Ele poderia ter dito que era profeta. Mas quem tu és então? Quem tu és então? Nós precisamos levar uma resposta para aqueles que estão lá indagando sobre ti. Ele olhou bem para eles e respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai as vossas veredas, endireitai os vossos caminhos, como diz o profeta Isaías. Ele, honrando a palavra do Senhor, era apenas uma voz. O que é que nós queremos, irmãos? O que é que queremos ser? Que fama? O orgulho? Nada disso. Nós temos que ser apenas uma voz. Nesse tempo tão tenebroso, nesse tempo de tanta escuridão sobre a terra, de tanta confusão religiosa, a apostasia está aí, a heresia está aí, mas o caminho reto da igreja vai passando pelo meio de tudo isso. E na humildade de Cristo, no passo do Senhor, ao lado dele, ajudados pelo glorioso Espírito Santo, nós vamos seguindo e vamos alcançar o portal eterno e adentrar os portais eternos para a vida eterna com Cristo Jesus. Querido e soberano Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Ela é tão simples, Pai. E nós, às vezes, queremos fazer diferente. Oh Deus, mas quando demos crédito ao Teu conselho, à voz do Teu Espírito Santo, nós entendemos como devemos caminhar e nos comportar nesse caminho. O que nós precisamos estar dizendo todos os dias: sim, Pai de amor, não permita que o espírito de grandiosidade, das coisas que não podem fazer parte da nossa vida, venha nos atrapalhar, meu Deus, e ficar nós dando mau exemplos para os nossos irmãos, mas que possamos ser todos, Pai, humildes segundo a Tua palavra. Nós te agradecemos, Pai de amor, hoje e sempre. Amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz de Cristo Jesus. Bom dia a todos.